Você já se perguntou como é possível estar vivo e ainda assim se sentir morto por dentro? Como é possível acordar todos os dias, respirar, trabalhar, rir quando é preciso, mas lá dentro sentir aquele vazio, aquela sensação sufocante de que sua vida não anda? Não importa o quanto você se mexa, não é porque você é fraco, nem porque você é incapaz, é porque você ainda não entendeu a verdade que ninguém quer te dizer: a sua vida não está quebrada. Ela está apenas travada, aprisionada por padrões frágeis, hábitos fracos, escolhas pequenas que você repete sem perceber. E por isso nada muda. Por isso você termina cada dia com a mesma pergunta ecoando no peito: por que eu continuo aqui, preso como se estivesse correndo numa esteira sem sair do lugar? A resposta é cruel e libertadora, porque você ainda não decidiu qual hábito vai carregar você para fora desse labirinto. As pessoas adoram falar de talento, de sorte, de motivação, como se tudo isso fosse suficiente para alguém se tornar maior do que a própria dor. Mas a verdade nua é: talento não muda nada se não for sustentado por disciplina. Sorte não te visita se você não estiver no caminho dela. E motivação, ela não passa de um vento leve, vem e vai. Você precisa de algo sólido. Um único hábito sólido é tudo o que você precisa para reescrever a sua história inteira. Eu não estou falando de transformar sua vida toda da noite para o dia. Estou falando de um pacto silencioso que você faz com você mesmo, hoje, e honra todos os dias, até que ninguém, nem você mesmo, consiga mais negar quem você se tornou. Porque todo dia que você foge, você reforça o inimigo dentro de você. Esse inimigo tem muitos nomes: preguiça, distração, auto-engano. Mas ele é sempre alimentado pelas mesmas escolhas frágeis que você insiste em repetir. E todo dia que você decide lutar, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém aplauda, você enfraquece esse inimigo. Olha para si agora. Sério, o que você anda repetindo? O que você faz todo santo dia que só te arrasta para o buraco de sempre? Você já percebeu que cada pequeno gesto que você repete está moldando a pessoa que você está se tornando? Cada voto diário que você dá, seja para o conforto ou para a grandeza, está esculpindo a sua identidade. Você quer se sentir digno, quer olhar no espelho e enxergar alguém que inspira confiança, que emana força, que não trai os próprios princípios. Então você precisa começar a votar diferente. Precisa começar a escolher um único hábito, que não seja negociável. E não precisa ser nada grandioso. O tamanho do hábito não importa. O que importa é que você o proteja como se fosse um pedaço da sua alma. Que você o faça todos os dias sem desculpas, até que ele se torne quem você é. Aos poucos, sem perceber, você começa a andar diferente, falar diferente. As pessoas à sua volta sentem que algo mudou, mesmo que não saibam explicar. E você, no fundo, começa a acreditar em si mesmo de novo. Porque agora existe uma prova, uma evidência concreta de que você não trai mais a si mesmo. E não há poder maior do que isso. Não se trata de fazer por um dia, nem por uma semana, nem de se encher de intensidade por um mês para depois desistir. Isso qualquer um faz. O que separa os que vivem de verdade dos que só sonham é a consistência. Porque a consistência não mente. Ela é a prova mais clara de quem você realmente é. Ela não precisa ser vista. Não precisa de aplausos. Não precisa de ninguém para notar. Quando você se compromete com um hábito forte, e o cumpre todos os dias, você para de precisar de motivação. Você para de precisar que alguém acredite em você. Porque você já sabe, você é confiável. Você honra sua palavra. Você faz o que precisa ser feito. E esse é o primeiro passo. Hoje. Agora. Não amanhã, nem quando as coisas ficarem mais fáceis. Porque elas nunca vão ficar mais fáceis enquanto você não se tornar mais forte. Então pergunte a si mesmo, qual versão de você tem alimentado? A que foge, adia, se esconde, ou a que decide, levanta e constrói. A escolha é sua, mas não espere que a vida mude para você começar a agir, porque é a sua ação, silenciosa, repetida, inegociável, que muda tudo. O poder que você procura não está lá fora, ele já está em você, esperando você provar, através de um único hábito, que você finalmente merece a vida que sempre sonhou. E agora que você entendeu essa verdade incômoda,
Algo dentro de você já começou a se mexer. É quase imperceptível, mas é real. Essa inquietação que você está sentindo agora é a consciência acordando. É a percepção de que não existe mais desculpa aceitável para permanecer onde você está. Você já não consegue mais se enganar como antes. Porque agora você sabe, ou você assume o comando, ou vai continuar servindo aos mesmos velhos hábitos que te mantêm pequeno. Talvez você esteja se perguntando, mas como? Por onde eu começo? E é exatamente aqui que muita gente se perde. Porque acreditam que a mudança precisa ser complicada, que só funciona para pessoas disciplinadas por natureza, que exige força sobre-humana. Mas isso é mentira. O que te prende não é a dificuldade, é a falta de decisão. O hábito não surge de um milagre. Ele nasce da escolha deliberada de deixar de lado as histórias que você conta para justificar sua estagnação. Ele nasce do momento em que você olha para si mesmo e diz: eu não aceito mais ser quem eu tenho sido. É nesse instante que você deixa de ser uma vítima das circunstâncias e se torna autor da própria história. Mas tenha clareza, essa não é uma escolha que você faz uma vez só. É uma decisão que você renova a cada manhã. A cada dia que você acorda e cumpre sua pequena promessa, mesmo quando não quer, mesmo quando é difícil, mesmo quando ninguém vai notar, você reforça para si mesmo quem você está se tornando. E com o tempo, algo curioso começa a acontecer. O hábito, antes pesado, antes um esforço, começa a se tornar natural. Ele não é mais só um compromisso externo. Ele é você. Porque a repetição não só muda sua rotina, ela muda sua identidade. E é aí que mora a mágica. Você já percebeu como muita gente diz que quer mudar, mas não consegue manter nada por muito tempo? É porque ainda não entenderam que mudança não é um evento, é um processo. Não é sobre intensidade, é sobre consistência. Você não precisa ser perfeito, só precisa ser constante. Então, escolha agora qual é o hábito que vai sustentar sua transformação. Não precisa ser algo grandioso. Não precisa ser nada digno de manchete. Pode ser acordar no horário certo todos os dias. Pode ser dedicar 15 minutos para cuidar da sua saúde. Pode ser se comprometer a estudar uma única página por dia. Não importa. O que importa é que você nunca mais o traia. E quando você começar a sentir o peso das desculpas se infiltrando na sua mente, aquela voz que diz que está cansado demais, que amanhã é um dia melhor, que não vai fazer diferença. Lembre-se, cada vez que você cede a essa voz, você se afasta do futuro que quer. Mas cada vez que você a ignora e faz o que precisa ser feito mesmo assim, você dá mais um passo para se tornar alguém que não quebra, alguém que não desiste, alguém que pode ser respeitado pelo mais importante de todos, você mesmo. É disso que se trata a força. E força não se constrói com discursos bonitos, nem com planos mirabolantes. Ela se constrói todos os dias, no silêncio, quando você cumpre um compromisso consigo mesmo, sem plateia, sem holofotes. Por isso, esteja disposto a ser paciente consigo. Mas não seja complacente. Não confunda compaixão com permissividade. Você não está aqui para se agradar. Está aqui para se transformar. E a transformação dói antes de libertar. Então não espere se sentir pronto. Não espere se sentir forte. Apenas faça. Escolha seu hábito hoje, e não quebre essa escolha amanhã. Refaça essa escolha depois de amanhã. E no outro dia também. Até que ela seja inegociável, parte de você, tão natural quanto respirar. Porque é isso que vai te diferenciar. Aqueles que cedem a cada emoção passageira permanecem sempre os mesmos. Mas aqueles que aprendem a agir apesar dos sentimentos, esses mudam tudo. Esses erguem uma vida inteira a partir de um simples hábito, repetido com devoção, como um ritual sagrado. E se essa mensagem já está fazendo sentido para você, já está mexendo com algo dentro de você, eu te convido a continuar nessa jornada. Não para me agradar, não para ninguém ver, mas porque você merece ser essa pessoa que cumpre o que promete para si. Inscreva-se aqui para não perder os próximos passos dessa jornada. Não porque você precise de mim, mas porque você merece nunca mais se esquecer de quem você realmente pode ser. Porque tudo começa com uma decisão. E essa decisão pode começar agora. E com a decisão tomada, você percebe algo novo. O peso que carregava não era das circunstâncias, mas das desculpas que você contava a si mesmo.
E conforme os dias passam e você insiste, mesmo quando tudo dentro de você grita para parar, surge uma clareza silenciosa. Você começa a enxergar que aquele velho você, cheio de vontades mas vazio de ação, não está mais no comando. A cada vez que cumpre sua promessa, mesmo que pequena, a cada vez que coloca um tijolo a mais na parede da sua nova identidade, você enfraquece o antigo padrão que te mantinha preso. É estranho no começo, porque nada no mundo exterior parece ter mudado ainda. Você olha em volta e continua no mesmo trabalho, com os mesmos problemas, as mesmas contas para pagar. Mas por dentro, algo já não é mais igual. Porque pela primeira vez você sente que está no controle, não das circunstâncias, mas de você mesmo. E essa sensação vale mais do que qualquer resultado imediato. Os outros talvez nem percebam de imediato. Eles continuam te tratando como antes, porque não podem ver ainda a força que está nascendo por dentro. É um processo solitário, porque só você sente o conflito que acontece toda vez que a mente tenta te convencer a ceder, a voltar para o confortável. Mas dessa vez você já sabe que ceder é morrer devagar. E resistir, mesmo por um dia a mais, é se tornar alguém novo. O hábito que você escolheu parece banal para quem olha de fora, mas por dentro ele é a sua âncora. Ele é a prova diária de que você consegue ser maior do que sua preguiça, seu medo, seu impulso por prazer imediato. E por menor que seja o passo, ele aponta para um destino diferente daquele que você vinha repetindo. E quanto mais você insiste, mais você percebe algo sutil acontecendo. Sua mente começa a trabalhar a seu favor. As vozes internas, que antes te empurravam para baixo, começam a se calar. Você acorda já sabendo o que precisa ser feito, e não discute com isso. A resistência não desaparece completamente, e talvez nunca desapareça, mas você já não acredita mais nela. Você já sabe que não precisa estar motivado para agir. E esse é um dos maiores segredos que você vai descobrir. A disciplina liberta você da escravidão das emoções. Porque antes você era guiado pelo que sentia. Se estava cansado, parava. Se estava desanimado, desistia. Se estava inseguro, recuava. Mas agora você entende que isso não te leva a lugar nenhum. Agora você age porque decidiu que esse é o tipo de pessoa que você quer ser. E mesmo que as emoções contrárias ainda existam, elas não têm mais o poder que tinham antes. É nesse ponto que você começa a notar um fenômeno poderoso. As pequenas vitórias acumuladas se transformam em confiança. Não aquela confiança superficial que precisa de aplausos ou reconhecimento externo, mas uma confiança enraizada, silenciosa, que vem da certeza de que você cumpre o que promete a si mesmo. Você começa a se respeitar de novo. E quando você se respeita, você para de tolerar o que antes aceitava. Você para de se contentar com migalhas. Você para de mendigar aprovação. Porque agora você carrega algo que ninguém pode te dar ou tirar, a prova de que você não é mais quem costumava ser. Você vai perceber que sua visão de futuro também começa a mudar. Antes você só sonhava e sentia a distância entre você e seus sonhos como um abismo intransponível. Agora, cada repetição do hábito preenche um pouco desse espaço. Você já não sente mais que precisa de um milagre para chegar lá. Você entende que é só seguir, um dia de cada vez, com firmeza, sem atalhos. E isso te dá paz, porque finalmente você entendeu que não se trata de velocidade, mas de direção. Não importa quão lentamente você avance, desde que avance na direção certa. Não importa quão pequena seja a conquista de hoje, desde que seja real. E nada pode parar alguém que se recusa a desistir. Essa é a essência do poder que um hábito carrega. Ele parece simples, ele parece pouco, mas ele carrega em si a força de transformar quem você é. E quando você muda quem você é, tudo em volta começa a mudar também. Então você continua, sem pressa, sem alarde, apenas continua, porque você finalmente entendeu: quem para esperar que tudo fique perfeito nunca chega a lugar nenhum. Mas quem age todos os dias, mesmo imperfeito, constrói uma vida que ninguém jamais poderá chamar de pequena. E à medida que você vai seguindo, dia após dia, algo curioso começa a acontecer. As pessoas à sua volta notam. Não porque você fale muito sobre isso, mas porque a energia que você emana muda. O jeito como você caminha, como olha nos olhos,
Como se porta diante de um problema. É impossível não perceber. Você já não parece tão frágil diante das dificuldades. Já não parece tão ansioso para agradar. Já não parece tão perdido na própria mente. E isso chama a atenção, porque força silenciosa é rara. E quando as coisas dão errado, como inevitavelmente dão para todos, você já não entra em colapso. Você respira. Lembra de quem está se tornando. Lembra que cada desafio é apenas mais uma chance de provar a si mesmo que a decisão que tomou ainda está viva. É nesse momento que você realmente entende que um hábito forte não te livra dos problemas. Ele te torna capaz de superá-los. Ele te dá estabilidade em meio ao caos. Ele te dá chão para não ser arrastado pelo vendaval das circunstâncias. E não se trata mais de um ato heróico, de grandes gestos. É simplesmente rotina. Você acorda e faz o que disse que faria. E essa previsibilidade, que para os outros pode parecer sem graça, para você é liberdade. Porque antes você era refém do humor, da insegurança, da aprovação alheia. Hoje não. Hoje você age por escolha, não por carência. É natural que algumas pessoas se afastem, porque a tua consistência incomoda quem ainda não consegue encarar a própria inércia. Às vezes dói perder essas pessoas, mas também é libertador, porque finalmente você para de fingir que está tudo bem e se sabotar só para ser aceito. E aos poucos você vai percebendo que outras portas se abrem, novos círculos, novas oportunidades, novas conversas. Pessoas que vivem na mesma frequência começam a cruzar teu caminho. Você começa a inspirar sem nem perceber, e isso não quer dizer que você não vai sentir medo. O medo ainda aparece, mas agora você sabe lidar com ele. Você não tenta mais evitá-lo ou escondê-lo. Você o encara como um sinal de que está avançando. Você para de esperar se sentir pronto para agir. Você age pronto. Quando você começa a acumular pequenas vitórias internas, coisas que antes pareciam gigantes já não te intimidam tanto. Você percebe que confiança não nasce de talento ou de sorte. Ela nasce do respeito próprio que você constrói um dia por vez. Você para de sonhar com uma vida que não combina com seus hábitos e começa a cultivar hábitos que constroem a vida que você sonha. E quanto mais você sustenta esse caminho, mais natural ele se torna. É como se aquele velho você fosse apenas um vulto distante, uma lembrança pálida. Hoje você sente que está no comando. Hoje você sente que pode escolher, e nada no mundo é mais poderoso do que alguém que sabe que pode escolher. Você começa a perceber que o que antes parecia impossível não era falta de capacidade, era falta de constância. Não era falta de força, era falta de direção. Porque ninguém nasce pronto. Todos se constroem nas pequenas decisões, nas escolhas difíceis, nos compromissos que ninguém vê. E é por isso que você não para. Porque você já provou para si mesmo que é capaz de manter sua palavra, quando ninguém está olhando. E isso te faz andar de cabeça erguida. Porque não existe paz maior do que saber que você não precisa mais pedir permissão para ser a sua melhor versão. Você já está a caminho dela. Então continue. Não porque alguém está te aplaudindo, não porque o mundo já percebeu, mas porque você já sabe que vale a pena. Cada pequeno esforço é como um voto depositado todos os dias na pessoa que você quer se tornar. E se essa mensagem te tocou de alguma forma, se você sentiu lá dentro essa verdade ecoando, curta aqui para me mostrar que você também escolhe não desistir de si mesmo. Porque cada pequena ação conta, cada escolha importa. E cada vez que você age apesar do medo, você prova que não é mais refém da sua própria hesitação. Continue mostrando para si mesmo, todos os dias, que você é muito mais forte do que imaginava, porque é. E conforme essa jornada silenciosa avança, você começa a notar um novo fenômeno interno, um senso de clareza que antes parecia impossível. É como se aos poucos, a névoa que cobria seus olhos começasse a se dissipar. A vida, que antes parecia um emaranhado confuso de vontades e distrações, agora revela um mapa. Você finalmente enxerga quais caminhos valem a pena, e quais eram apenas atalhos para a estagnação. Não é que o mundo tenha mudado. Foi você que aprendeu a olhar com outros olhos. Esse olhar mais atento faz você perceber o quanto desperdiçou tentando agradar todo mundo, tentando provar seu valor para aqueles que jamais enxergariam além das próprias limitações. E agora,
sentado sobre a fundação que construiu com seus hábitos diários, você consegue simplesmente soltar a necessidade de aprovação, soltar as expectativas que os outros projetavam sobre você, soltar a ilusão de que só poderia ser feliz quando chegasse a um destino imaginário. E é curioso, quando você solta, começa a ganhar tempo, energia, foco, ganhar a sensação tranquila de que está exatamente onde deveria estar, mesmo que ainda não tenha chegado aonde sonha. Porque você finalmente entende que o processo não é um castigo, é o próprio presente. E essa paz nova não nasce porque os problemas desapareceram, mas porque você se tornou maior que eles. Esse estado não é permanente, é claro. Há dias em que a dúvida retorna sorrateira, tentando convencer você de que nada mudou de fato. E quando isso acontece, você respira fundo e volta ao básico. Um hábito, uma escolha, uma ação. É suficiente. Porque você já provou a si mesmo que a consistência é mais poderosa do que qualquer impulso passageiro. E o mais incrível é que você começa a notar padrões nos outros também. Pessoas que você admirava por sua confiança e presença agora não parecem inalcançáveis. Pelo contrário, você entende que elas apenas fizeram o que você está fazendo agora. Escolheram um padrão e o protegeram. Você percebe que não existem eleitos, nem abençoados, nem sortudos, apenas comprometidos. E isso destrói uma crença antiga que você carregava, de que precisava esperar por um sinal, uma oportunidade perfeita ou um milagre. Agora você sabe que é você quem constrói seu próprio milagre, um tijolo por vez, um dia por vez, um hábito por vez. E essa constatação não só liberta como também dá a você um senso profundo de responsabilidade. Porque se ninguém além de você pode te dar isso, então também ninguém além de você pode tirar. Com o tempo você também aprende que nada grandioso é construído na ausência de dor. O desconforto que você tem sentido não é sinal de que está no caminho errado, é prova de que está vivo, crescendo, desafiando os próprios limites. O desconforto hoje já não assusta mais como antes. Pelo contrário, é um lembrete de que você não está mais dormindo no piloto automático. E as pequenas vitórias que antes passavam despercebidas agora brilham. Você percebe o orgulho que sente ao manter sua palavra, mesmo em coisas banais. Você sente gratidão por cada manhã em que consegue sair da cama sem ceder à procrastinação. Você encontra significado em detalhes simples, que antes ignorava completamente. Porque tudo mudou. Não o mundo lá fora, mas a relação que você construiu consigo mesmo. Essa transformação silenciosa também desperta um tipo novo de humildade. Porque agora você enxerga quão frágeis eram as desculpas que usava para justificar sua falta de ação. E essa lucidez não vem para te punir, ela vem para te mostrar que nunca é tarde demais para mudar. Sempre há mais um passo a ser dado. Sempre há espaço para evoluir. E quando você se dá conta disso, algo ainda mais poderoso acontece, você começa a inspirar sem nem tentar. Sua disciplina, sua calma, sua consistência se tornam uma espécie de farol para quem ainda está perdido no próprio caos. E sem perceber, você se transforma não apenas em alguém melhor para si mesmo, mas em alguém capaz de iluminar o caminho para os outros. Tudo isso nasceu daquele primeiro hábito, daquela primeira decisão, daquele compromisso que parecia pequeno, quase insignificante, mas que provou ser a semente de uma nova vida. Essa consciência te fortalece, porque mostra que o que vem a seguir não depende de mágica, sorte ou talentos sobrenaturais, só depende da sua disposição em não recuar diante da rotina, em não abandonar a si mesmo nos dias cinzentos, em permanecer firme quando tudo em você quer desistir. É aí que você percebe já não há volta. O que foi construído dentro de você ninguém pode roubar. E essa certeza tranquila, essa força silenciosa, é talvez a maior conquista de todas. Essa força silenciosa começa a se manifestar também na forma como você toma decisões. Antes cada escolha parecia um labirinto interminável, onde você se perdia em suposições, medos e arrependimentos antecipados. Agora não. Agora, cada decisão carrega um peso novo, mas também uma leveza inesperada. É como se você finalmente tivesse entendido que não existe escolha perfeita.
Existe apenas a escolha que você honra todos os dias. E você começa a ver com mais clareza o que antes passava despercebido. Quantas decisões da sua vida foram tomadas por impulso, por hábito herdado, por pressão externa? Quantas vezes você disse sim quando queria dizer não? Quantas vezes você desistiu de algo que sabia que era importante, só para não sentir desconforto imediato? Você olha para trás e percebe o quanto se traiu em nome de uma paz aparente que nunca durava. Hoje, você não aceita mais isso, porque cada escolha que faz agora não é para agradar os outros, não é para evitar críticas, não é para colecionar aplausos. É para construir algo dentro de você. Essa é a diferença entre viver em reação e viver em intenção. Você não reage mais a tudo o que o mundo empurra para você. Você seleciona o que entra, o que permanece, o que merece sua energia. E isso te dá algo que não tem preço: direção. Com essa direção clara, você começa a perceber como é fácil se enganar acreditando que as circunstâncias controlam sua vida. Essa narrativa é confortável. É mais fácil acreditar que falta oportunidade, que falta sorte, que falta tempo, do que aceitar que você é o único responsável por cada movimento que faz. E no entanto, agora, você já não consegue mais se esconder atrás dessas desculpas. Porque a cada hábito mantido, a cada escolha consciente, a cada compromisso honrado, você prova para si mesmo que é capaz de mais do que imaginava. E é aí que um novo medo aparece, quase sorrateiro, o medo de perder tudo isso, o medo de acordar um dia e deixar escapar essa disciplina recém-construída. Esse medo não é um inimigo, é um lembrete. Ele mostra que você agora valoriza o que conquistou, porque sabe o quanto custou chegar até aqui. E é por isso que você redobra a guarda, não para viver tenso, mas para viver desperto, atento, consciente do valor do que já está construído dentro de você. Nesse processo, você começa a entender que a disciplina que te trouxe até aqui não é prisão, é liberdade. Porque antes você se sentia acorrentado a impulsos, a distrações, a promessas não cumpridas. Agora você entende que ser livre não é fazer o que quiser a qualquer hora. É ser dono de si mesmo. É poder escolher conscientemente o que te aproxima da sua visão, mesmo que isso signifique abrir mão do prazer imediato. Essa liberdade também muda a maneira como você vê o futuro. Antes, você o temia ou idealizava, como se fosse algo distante e abstrato. Hoje, você entende que o futuro é simplesmente a soma das pequenas decisões que você toma agora. Ele não é um inimigo esperando na curva nem um prêmio mágico escondido atrás da próxima esquina. Ele é moldado em cada repetição, em cada renúncia, em cada ato silencioso de consistência. E pouco a pouco, as coisas que pareciam impossíveis começam a parecer inevitáveis. Porque você vê o padrão. Você percebe como pequenas mudanças se acumulam até se tornarem grandes transformações. Você se lembra de quem você era antes dessa jornada e quase não reconhece aquela pessoa. E isso te dá ainda mais motivação para seguir, não porque o caminho seja fácil, mas porque já não existe outra forma de viver. Há uma serenidade nova na sua postura. Você já não corre de um lado para o outro tentando provar seu valor para o mundo. Já não se agarra a cada nova moda prometendo resultados rápidos. Já não se deixa levar pelo desespero de alcançar tudo agora. Você confia no processo, porque já experimentou, no silêncio das suas madrugadas e no peso das suas escolhas difíceis, que cada passo conta. E mesmo sabendo que haverá dias ruins, porque sempre haverá, você já não teme tanto esses momentos. Porque você não é mais definido pelos seus fracassos. Você é definido pela sua capacidade de voltar, de levantar, de continuar. Essa é a verdadeira identidade que está sendo esculpida dentro de você. Não a de alguém perfeito, mas a de alguém comprometido. Essa consciência não é um destino final. É um estado de vigília, de responsabilidade constante. Não existe diploma para isso. Não existe linha de chegada. Mas você já entendeu que a jornada em si é o prêmio. Porque a cada repetição, a cada decisão feita apesar do medo, você não está apenas construindo um futuro melhor, você está se tornando alguém melhor agora. E então algo ainda mais profundo começa a acontecer. Você percebe que à medida que constrói essa disciplina interna,
Começa a enxergar coisas nos outros que antes não via. Ou talvez não quisesse ver. De repente, você nota quantas pessoas ao seu redor vivem como você vivia antes, correndo em círculos, reclamando de falta de tempo, fazendo promessas para si mesmas que nunca cumprem, adiando tudo para quando tiverem mais motivação. No início, isso pode trazer um certo incômodo, quase uma tristeza, porque você começa a perceber como é solitário ser alguém que não desiste, alguém que não negocia com a própria consciência. É como se um véu fosse tirado dos seus olhos, e você enxergasse a verdade nua e crua. A maioria não está disposta a pagar o preço da própria evolução. E você entende, pela primeira vez de verdade, por que tão poucos chegam longe. Essa percepção pode te deixar tentado a julgar os outros. Mas com o tempo, você percebe que não se trata disso. Não é sobre ser melhor do que ninguém. É sobre ser melhor do que você mesmo foi ontem. O caminho que você escolheu não te torna superior, mas te torna responsável. E essa responsabilidade é pesada, mas também libertadora. Você começa a entender que o mundo não vai mudar para te ajudar a manter seus hábitos. Ele vai continuar tentando te distrair, te puxar de volta para a mediocridade confortável, para o vício das desculpas. Mas agora você já sabe, nada nem ninguém pode mais decidir por você. Porque ninguém vai se deitar no seu travesseiro à noite com a sua consciência. Só você sabe o que custa abrir mão de si mesmo um dia de cada vez. E só você sente a paz de deitar sabendo que se manteve firme, mesmo que ninguém tenha visto. Esse é o verdadeiro prêmio, a tranquilidade de saber que em um mundo que aplaude atalhos, você escolheu a consistência. Você sabe que pode confiar em si mesmo agora. E isso muda tudo, muda a forma como você caminha, como você olha as pessoas nos olhos, como você responde aos desafios. Não há máscara mais poderosa do que a de alguém que cumpre o que promete a si mesmo. Mas isso também traz um outro tipo de desafio, o de inspirar os outros sem precisar dizer uma palavra. Porque as pessoas vão notar, vão começar a perguntar o que você faz, como consegue, qual é o segredo. E você vai sorrir, porque vai saber que não há segredo algum. Há apenas uma escolha que você fez e que renovou todos os dias, nos momentos em que ninguém estava olhando. É nesse ponto que você entende que essa jornada não é apenas sobre você. Cada vez que você decide continuar, mesmo que ninguém aplauda, você mostra a quem te observa que também é possível para eles. Você se torna um farol para quem ainda está preso nas próprias sombras. E isso dá ainda mais propósito à sua caminhada. Então, quando você olhar para trás, perceberá que cada dúvida enfrentada, cada impulso vencido, cada manhã em que você se levantou mesmo sem vontade ajudou a moldar não só a sua vida, mas talvez a vida de alguém que se inspirou em você. Por isso, compartilhe aqui nos comentários o que dentro de você já começou a mudar desde que decidiu agir com mais consciência. Não para se exibir, mas para registrar seu compromisso e, quem sabe, inspirar alguém a dar também o primeiro passo. Às vezes, uma palavra sua pode ser o empurrão que alguém precisa para sair da própria estagnação. E no final das contas, é assim que tudo se transforma, não em um dia, não em um ato heróico, mas na soma dessas pequenas provas diárias de força. Uma escolha que inspira outra, um hábito que cria outro, uma vida que mostra a outra que é possível ser maior do que as próprias desculpas. Essa é a verdadeira corrente invisível do progresso humano, um exemplo silencioso que desperta coragem em quem ainda não sabia que a tinha. E você agora já faz parte disso. E quanto mais o tempo passa, mais você começa a notar como tudo ao seu redor muda sem que você sequer precise forçar nada. É sutil, mas poderoso. As pequenas batalhas internas que você venceu ontem pavimentaram a calma que você sente hoje. A clareza com que você enxerga as coisas agora é fruto das decisões que você tomou quando tudo parecia confuso. Porque é isso que a consistência faz. Ela não transforma só seus hábitos, ela molda sua percepção. Você percebe que não é apenas você que se torna mais forte. O mundo parece diferente, mas é você quem passou a vê-lo de outro jeito. Aquilo que antes parecia insuportável agora parece apenas um degrau. Aquilo que antes te fazia desistir agora
não parece maior do que a sua determinação. Situações que antes dominavam suas emoções agora não têm mais o mesmo poder. É como se pouco a pouco você tivesse recuperado a chave da própria mente, aquela que sempre esteve em suas mãos mas que você acreditava ter perdido. O que ninguém te contou é que consistência não te dá apenas resultados externos. Ela cria raízes dentro de você. Ela te devolve autonomia, resiliência, dignidade. Porque é impossível ser consistente sem passar por desconforto. E é impossível atravessar o desconforto sem descobrir uma força que você jamais imaginou ter. A cada dia, a cada ato repetido, você se distancia da versão de si mesmo que implorava por motivação, que vivia à mercê de estados de ânimo. Agora, você é movido por convicção, não por vontade passageira. E a cada vez que você escolhe honrar essa jornada, mesmo quando não há plateia, você fortalece a sua identidade. Você já não se confunde com suas falhas. Já não se define pelos tropeços. Você entende que errar faz parte, mas que parar não é mais uma opção. Você está comprometido com algo maior do que resultados rápidos. Está comprometido com quem você está se tornando. E é aí que a verdadeira liberdade se revela. Liberdade não é fazer o que se quer a qualquer hora. É ser capaz de escolher o que realmente importa mesmo quando o resto do mundo tenta te seduzir com atalhos. É poder recusar as distrações e permanecer firme, porque você sabe para onde está indo. É acordar todos os dias com a certeza de que nada nem ninguém vai roubar o que você conquistou dentro de si. Você entende que não são os grandes momentos que definem sua história. São esses dias aparentemente comuns em que você continua, mesmo quando tudo dentro de você pede para parar. São esses momentos silenciosos em que ninguém está te observando, mas você escolhe ser leal ao seu propósito. E aos poucos você percebe que já não está mais correndo atrás de aprovação externa. A paz que você sente agora não vem de elogios ou reconhecimento. Vem da consciência tranquila de alguém que honra o próprio caminho, que não precisa provar nada para ninguém, apenas continuar dando provas a si mesmo. Essa nova visão transforma também suas relações. Você começa a exigir menos dos outros, porque já não precisa que eles te deem o que você já encontrou em si mesmo. Você passa a compreender que cada um tem seu próprio tempo, sua própria luta, e isso te torna mais paciente, mais empático. Ao mesmo tempo, você aprende a proteger sua energia. Você já não gasta tempo tentando arrastar quem ainda não está pronto para caminhar. Você apenas continua, e quem quiser, um dia, vai entender e vai te acompanhar. Há uma serenidade que vem apenas para aqueles que se tornaram donos do próprio destino. Essa serenidade não vem de dias fáceis, mas de ter sobrevivido a dias difíceis sem trair a própria palavra. Ela vem do silêncio que existe depois que você cumpre sua promessa, quando tudo parece finalmente se encaixar dentro de você. Esse é o presente mais valioso que você pode receber dessa jornada, o orgulho de ser alguém em quem você pode confiar. Porque no final, é isso que importa. Você sempre vai conviver consigo mesmo. Sempre vai ter que encarar sua própria consciência. Então, não há nada mais poderoso do que deitar a cabeça no travesseiro e saber: hoje eu fui fiel ao que eu disse que faria. Hoje eu fui quem eu escolhi ser. E amanhã você só precisa repetir. Com o passar dos dias, você começa a perceber um novo fenômeno. A consistência que antes parecia pesada se transforma em algo natural. Como respirar, como caminhar. Aquilo que no início exigia esforço consciente agora flui de você sem questionamentos. É como se a sua identidade tivesse finalmente se alinhado com as ações que você repete. Você não está mais tentando ser disciplinado. Você é disciplinado. Não está mais fingindo confiança. Você é confiança. E isso muda tudo. As pequenas vitórias que você acumulou se tornaram uma força silenciosa, que te guia sem precisar de aplausos ou confirmações externas. Você se tornou alguém capaz de tomar decisões sem hesitar, mesmo quando ninguém entende as escolhas que você faz. Porque agora, você não depende mais de justificativas externas. Você conhece o caminho que está trilhando por dentro. Essa clareza é sua âncora. Ela te protege do barulho do mundo. Você também começa a perceber o impacto profundo que sua transformação silenciosa causa nos outros. Sem alarde, você se torna uma referência para quem ainda está perdido.
As pessoas notam sua firmeza, seu equilíbrio, sua capacidade de manter a calma diante do caos. Elas talvez não digam nada, mas observam. E aos poucos, você se torna o exemplo vivo do que elas gostariam de ser. Essa é a beleza da disciplina. Ela inspira sem precisar fazer barulho. E conforme você se fortalece, algo ainda mais surpreendente acontece, sua visão de futuro se expande. O que antes parecia distante demais para ser sonhado agora, parece apenas uma questão de tempo. Você percebe que nada é inalcançável para alguém que permanece constante. Esse é o segredo que poucos têm paciência para descobrir. Não há destino que resista a passos dados todos os dias, na mesma direção. Essa nova perspectiva também muda como você lida com os obstáculos. Antes, cada contratempo parecia um motivo para parar, um sinal de que talvez não valesse a pena continuar. Agora, você enxerga os desafios como parte do processo, não como inimigos, mas como mestres. Cada dificuldade te mostra onde você ainda pode crescer, onde ainda precisa fortalecer seu espírito. Você já não foge da dor, você a encara de frente, porque entende que é ela que lapida a sua força. E nessa jornada, você começa a compreender que a verdadeira recompensa não está em chegar a algum lugar específico. Ela está em quem você se torna pelo caminho. A sensação de olhar para trás e perceber o quanto já caminhou, o quanto já mudou, o quanto já deixou para trás. A versão antiga de você, aquela que hesitava, que cedia aos impulsos, que vivia à mercê dos sentimentos passageiros, já não existe mais. E você não tem nenhuma vontade de voltar a ser quem era antes. Agora, você vive em um estado constante de construção. Você entende que nunca vai estar pronto, e que isso é algo bom, porque significa que sempre haverá espaço para evoluir, para aprender, para subir mais um degrau. Essa consciência te mantém humilde, mas também te mantém faminto. Você não para, porque sabe que parar é voltar a dormir. E assim, sua própria disciplina se torna uma forma de liberdade. Liberdade de escolher, liberdade de decidir, liberdade de não ser escravo do caos externo ou das tempestades internas. Você percebe que a verdadeira vitória não é sobre os outros, é sobre você mesmo, sobre vencer as partes de você que ainda querem te manter pequeno, medroso, confortável demais para crescer. Essa é a essência de tudo. Você não está lutando contra o mundo, está lutando para se manter fiel a quem você escolheu ser. Dia após dia, passo após passo, construindo não apenas um resultado, mas um legado, um estado de ser, uma prova viva de que é possível transformar a própria vida começando com um único hábito, com uma única escolha. E agora, você entende o que poucos entendem. A jornada em si já é o destino. O esforço diário já é a vitória. Você não está apenas vivendo, você está vivendo com propósito, com intenção, com coragem. E isso te torna alguém impossível de ignorar, porque a pessoa que você está se tornando não precisa mais de permissão, de aprovação ou de desculpas. Ela já é tudo aquilo que sempre quis ser, e está apenas começando. Você chegou até aqui, e isso já diz muito sobre quem você é, porque poucos têm a coragem de encarar a verdade nua e crua sobre si mesmos. Poucos estão dispostos a sair da zona de conforto, a quebrar padrões antigos, a construir algo real e duradouro, passo a passo, dia após dia. Você está entre esses poucos. E isso te coloca em um lugar privilegiado, um lugar onde a transformação deixa de ser promessa e se torna realidade. Agora, pare por um instante e reflita o que você descobriu ao longo dessa jornada. Não foi apenas um conselho ou uma ideia passageira. Foi um convite profundo para mudar sua relação consigo mesmo, com a pessoa que você é hoje e a pessoa que você está se tornando. Cada hábito, cada pequena decisão, não são apenas ações soltas no tempo. São tijolos que constroem o castelo da sua nova identidade. É fácil cair na armadilha de esperar um momento perfeito, uma inspiração arrebatadora, um sinal claro do universo. Mas a verdade é que esse momento só acontece quando você cria o espaço para ele. E isso significa agir, mesmo quando tudo dentro de você pede para desistir, para adiar, para se acomodar. A disciplina, essa companheira silenciosa, é quem te leva da intenção à execução.
Ela é a ponte entre o sonho e a realidade. E essa ponte você já está atravessando. A cada escolha que respeita seu compromisso com o hábito, você se torna mais forte, mais claro, mais preparado para qualquer desafio. Seu cérebro, antes acostumado a padrões frágeis, agora está sendo redesenhado. Sua mente, antes cheia de dúvidas, agora se fortalece na certeza do seu próprio valor. Seu corpo, antes refém do cansaço, começa a responder à sua determinação. Tudo isso está acontecendo dentro de você, mesmo que o mundo lá fora ainda não tenha notado. E sabe o que é mais poderoso? Que essa transformação é silenciosa, íntima, pessoal, mas também irresistível. Porque quando você muda por dentro, tudo ao seu redor começa a se alinhar. O trabalho, os relacionamentos, as oportunidades, até mesmo os obstáculos, que agora você encara como degraus, não barreiras. Você não está mais esperando por alguém que venha te empurrar para frente. Você se tornou seu próprio motor, sua própria força propulsora. Você aprendeu que a verdadeira liberdade está em assumir o controle do que você pode controlar: seus hábitos, suas atitudes, sua mente. Isso é poder. Isso é liderança. Isso é ser dono do seu destino. Se essa mensagem tocou você, se você sente dentro do peito aquele chamado para agir, para crescer, para ser mais, então eu te convido a dar o próximo passo. Inscreva-se aqui para continuar essa jornada conosco, porque o caminho do crescimento nunca é solitário. Curta este vídeo para reforçar seu compromisso consigo mesmo e para ajudar mais pessoas a encontrarem essa força silenciosa que habita dentro delas. E se algo ressoou profundamente, deixe seu comentário. Compartilhe sua luta, sua vitória, seu desejo de mudança. A sua história pode ser o impulso que alguém precisa para começar. Juntos, criamos uma rede de apoio, motivação e transformação real. Nunca se esqueça, o privilégio não está apenas em assistir, mas em se permitir ser transformado. Você está investindo no seu maior ativo, você mesmo. Está escolhendo se tornar a melhor versão de si, uma escolha que poucos fazem e que separa os que vivem daqueles que realmente brilham. Este é o momento. Esta é a sua hora. E eu estou aqui para lembrar que você é capaz, que você merece, que você tem dentro de si a força para ir além do que jamais imaginou. Continue firme, porque o seu futuro está sendo moldado agora, um hábito, uma decisão, uma vitória de cada vez. Você é a prova viva de que quando escolhemos a disciplina, escolhemos a liberdade, escolhemos o poder de transformar tudo. E essa transformação começa exatamente aqui, exatamente agora, dentro de você.